De acordo com a jurisprudência internacional vigente, mesmo que a monarquia seja abolida, a família real e seus descendentes podem legalmente manter os títulos e honras indefinidamente. Isso não é apenas reconhecido pelo direito internacional, mas também por vários países soberanos, monarquias e repúblicas. O nome Ghassan vem do primeiro estado Gassânida, fundado em 220 d.C. por Sua Majestade o rei Jafna Abn-Amir, em partes da Síria moderna, Jordânia, Iraque, Líbano e Arábia Saudita. Desde a queda do primeiro estado em 638 d.C., a dinastia Gassânida governou vários outros reinos, como o Império Bizantino, o Sultanato Rassulide no Iêmen moderno e os principados de Al-Qoura e Zagar-Tazawi no Líbano moderno, de 1211 a 1747 d.C., pelo ramo cristão da família. E o Principado de Ha'il, ou Jaboshamar, uma transliteração do sobrenome Shemor, na Arábia Saudita moderna, até 1921 d.C., pelo ramo muçulmano. A história da família dos Sheikhs El Timur foi recentemente escrita pelo padre maronita Ignatius Al-Quri, com um livro publicado em 1948, no qual falava sobre o reinado dos Sheikhs Al Timur de Al-Ahura, além de sua transferência para Zewi. Eles governaram a região do Zewi e se espalharam em várias aldeias, como Kefrata, Eden, Hashin e Eitu. E sua presença no Líbano foi devido à sua descendência do rei Jabalah en al-Khan al-Ghassani, o último rei dos Gassânidas. A família é uma das mais antigas do mundo árabe e nos estabelecemos em Al-Ahura. E quando saímos de Al-Ahura, fomos para o norte, que chamamos de Zeia. Essa área fica entre Trípoli e Éden. E nos estabelecemos em Zaharta. E desde então, ficamos lá. Um dos mais importantes principados que existiam no Líbano é pré-islâmico e vem de Hadramaut, que hoje é no Iêmen. E migrou ao longo dos anos e se estabeleceu primeiro em Damasco e se tornou um principado líder. Mas ao longo dos anos, por causa de diferentes interações com os impérios, sejam os abássidas ou os otomanos, eles acabaram se estabelecendo nas montanhas do Líbano. Eles eram um principado, o que significa que não estavam sob o controle de um dos impérios, eram relativamente independentes. E, por um longo período, eles não tinham que pagar para garantir sua liberdade. Eles podiam interagir independentemente dos impérios sobre os quais viviam. Os otomanos entendiam que era muito difícil ocupar o Líbano por causa do terreno montanhoso. Os otomanos foram principalmente moradores da cidade e era muito fácil para eles dominar essencialmente as costas. Mas o Líbano tinha uma situação particular por causa de sua geografia. E no final das contas, os otomanos não tinham como lidar com todos os diferentes principados que existiam aqui, mesmo que fossem muito brutais com as populações locais. Os países que vemos hoje no Oriente Médio são criações artificiais dos burocratas britânicos e franceses, que após o fim da Primeira Guerra Mundial, fatiaram o antigo Império Otomano e distribuíram o espólio da guerra para seus aliados. Esses países são tão novos, como o Líbano, por exemplo, foi criado em 1946, após a Segunda Guerra Mundial. Esses países ainda estão se desenvolvendo na sua identidade nacional. A divisão artificial dos britânicos e franceses é uma das principais razões pelas quais vemos tantos problemas na região hoje. Os Gassânidas estão atualmente estimados em cerca de 15 milhões de pessoas espalhadas por todo o mundo. Embora originários do Oriente Médio, a sua grande maioria vive na América do Sul e do Norte, vítimas do êxodo em curso desde o século XIX. Mesmo sendo uma minoria nos países árabes,
a presença dos gassânidas ainda é muito forte e evidente. Os otomanos exerceram poder absoluto sobre a maior parte do Líbano e prenderam a maioria dos líderes, incluindo várias famílias gassânidas. Expulsaram alguns deles e desencorajaram outros a ficar no país. É por isso que alguns deles partiram para a Europa e para a América e acabaram perdendo a maioria de suas propriedades. O que não perderam, no entanto, foi o sonho de restabelecer os principados para voltar e reivindicar o que por direito deveria ser deles. É muito interessante e até emocionante para mim visitar cidades por todo o Oriente Médio e ver como as pessoas têm orgulho de terem descendência gassânida. Hoje são libaneses, sírios, jordanianos, palestinos, mas nunca esquecem as suas origens gassânidas. A soberana Casa Imperial e Real de Ghassan é a representante dinástica histórico-legal e cultural dos gassânidas reais e do povo gassânida. Já não mais reinando, a Casa Real atualmente é uma organização internacional guarda-chuva sem fins lucrativos, apolítica, secular, cultural, educacional e beneficente, reconhecida e credenciada pelas Nações Unidas e pelo governo da República Libanesa, sendo responsável por várias organizações afiliadas, fraternidades e iniciativas com propósito específico de promover o patrimônio histórico e cultural da herança árabe especialmente, mas não se limitando ao povo gassânida. Ideais notórios gassânidas como o amplo incentivo cultural, a igualdade das mulheres, a democracia, a promoção da caridade e os ideais de cavalaria. Também a promoção e aplicação dos princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Casa Real é uma organização sem fins lucrativos, reconhecida pelo governo dos Estados Unidos como uma instituição de caridade dedutível de impostos sob a seção 503(c)(3) do IRS, Internal Revenue Service. Em 2020, a dinastia gassânida celebrou o aniversário de 18 séculos desde o estabelecimento do primeiro Estado gassânida na Síria moderna em 220 d.C. Como eu sempre digo, eu acredito fortemente que um título apenas como uma honra pessoal é totalmente inútil no século XXI. A única razão para justificar o título é a relevância. A razão pela qual a minha família e eu mantemos essa tradição é porque acreditamos que mesmo quando você perde os seus direitos, você ainda tem obrigações e deveres. Sou muito orgulhoso por meus ancestrais e parentes terem preservado esses títulos legalmente. Mas não apenas isso, eles de fato fizeram algo por nosso povo, mesmo quando já não mais reinavam. Quando meu pai veio da Nigéria, e isso foi mais ou menos no ano de 1947, 48, a área não tinha água. Meu pai tinha uma reserva de água. As aldeias ao redor perguntavam ao meu pai como poderia ajudá-los, se ele conseguiria encontrar alguma maneira com o governo, o que ele tentou. E, de fato, o governo não fez nada. Então, meu pai, ele tomou a decisão. E ele disse, tudo bem, se o governo não pode fazer, eu vou fazer. E, de fato, ele forneceu água para algo como 48 aldeias. E tudo foi feito com o seu próprio dinheiro, com o seu próprio esforço. E este fornecimento funciona até hoje. Ainda hoje, pessoas bebem dessa água. Ele sentiu que era seu dever ajudar. Ele estava feliz, digamos, ajudando todas essas pessoas. No final de seus dias, ele tinha que fazer diálise 2 a 3 vezes por semana. E quando ele soube disso, naquela época você tinha apenas 1 ou 2 dessas máquinas nos grandes hospitais. Então ele comprou sua própria máquina. E um dia ele estava indo para a American University para fazer a sua diálise, quando uma senhora veio até ele. E, claro, ele não a conhecia. E ela foi até ele. Ela estava implorando por ajuda, porque ela tinha um filho de 18 anos que precisava de diálise.
e o hospital não aceitava porque ela não tinha dinheiro para pagar. Então, a reação do meu pai foi: ok, então coloque-o na minha máquina. Ele ligou para o diretor do hospital e disse: tudo certo, esta é a minha máquina, ele não precisa pagar, então coloque-o lá. E me ligue quando terminar. Então, após esse jovem rapaz terminar sua diálise, meu pai fez a dele. E a primeira coisa que ele fez após terminar, ele foi até o Babda, que é o palácio presidencial. E o presidente da república naqueles dias era o Suleiman Frangi, e ele era um amigo próximo dele. E meu pai contou a história. E ele disse: olha, eu gostaria de ajudar, mas você é o presidente. Seria melhor se você fizesse isso. Senão, serei forçado a fazer. Você tem o Ministério da Saúde, que deve cuidar desse problema. E a diálise deve ser feita gratuitamente nos hospitais. E o presidente prometeu-lhe isso. E, de fato, 2 dias depois ele ligou e disse: certo, demos todas as instruções e todos esses hospitais terão máquinas de diálise e será feito de graça para todos os libaneses. A Casa Real de Ghassan é chefiada por Sua Alteza Imperial e Real, o Príncipe Garius El Temur de Ghassan Al-Numan VIII, um descendente direto dos últimos soberanos gassânidas, a prestigiosa família El Temur, os soberanos de Al-Houra e Jaguar Tazawi no atual Líbano. Desde 2008, o príncipe Garius tem viajado por todo o mundo, encontrando-se com líderes políticos e religiosos, e dando palestras e entrevistas. Sua Alteza Imperial e Real foi responsável pelo credenciamento da Casa Real de Ghassan junto às Nações Unidas, tendo status consultivo especial com o ECOSOC, Conselho Econômico e Social da ONU desde 2016. Em 2019, a Casa Real foi oficialmente reconhecida pelo governo da República Libanesa por votação unânime no Gabinete de Ministros expresso no Decreto Presidencial número 5.800/2019, assinado pelo presidente e pelo primeiro-ministro. Hoje, uma filial oficial libanesa da Casa Real de Ghassan é chefiada por Sua Alteza Imperial e Real, o príncipe Sheikh Selim El Temur, o príncipe herdeiro de Ghassan. O chefe da Casa Real de Ghassan recebeu reconhecimento histórico em 2020, tendo sua soberania e títulos reconhecidos pelo Conselho Global dos Imãs, o maior organismo não governamental de líderes muçulmanos do mundo, ambos sunitas e xiitas, com a participação de mais de 1.300 líderes clérigos muçulmanos de todo o mundo. Nasci e cresci no Brasil em exílio. A minha família, como muitas famílias sírias e libanesas, principalmente cristãs, tiveram que deixar o Oriente Médio devido à perseguição do Império Otomano. Os otomanos eram relativamente imparciais em sua violência contra os gassânidas e todas as outras comunidades também, a ponto de entre 1914 e 1918, durante a Guerra Mundial, metade da população do Líbano, do Monte Líbano, morreu de fome. Metade da população do Líbano, 200.000 libaneses morreram de fome, porque os otomanos usaram esse processo para dominá-los. Agora, a desculpa que eles deram, historicamente, é que eles tinham que fazer isso para fornecer comida para os exércitos. Mas na realidade não foi esse o motivo. A verdadeira razão foi para controlar todos os principados, incluindo os gassânidas. Infelizmente, a maioria deles foi forçada a deixar suas terras e encontrar refúgio em outro lugar. Vivemos em um mundo hoje em que estamos perdendo o real senso da nobreza e cavalheirismo. E não estou falando de aristocracia. Na minha opinião, a verdadeira nobreza está acima de tudo no coração, antes de estar no sangue. É por isso que estamos mantendo esses ideais com nossos sistemas de honras e ordens de cavalaria. Sempre fui um crítico de príncipes e cavaleiros que só querem brilhar medalhas e recordar o passado glorioso. É por isso que as ordens servem de veículo aos nossos projetos culturais e humanitários.
A Ordem Equestre de Miguel Arcanjo, a representante oficial dos 1500 anos da tradição dos Cavaleiros Gassânidas, os primeiros protetores da Terra Santa. É documentado que os Gassânidas foram os primeiros cavaleiros protetores da Terra Santa, sob o Império Bizantino, cerca de 500 anos antes da Primeira Cruzada, e a criação das primeiras ordens de cavalaria. Embora não organizadas em ordens, por assim dizer, os Gassânidas foram os primeiros defensores do cristianismo da história, a incorporar o que hoje se conhece como Código da Cavalaria, originado do conceito árabe de Muruwa, que significa bravura na guerra, hospitalidade, respeito pelas mulheres e pela honra, proteção dos fracos e órfãos. Assim, a cavalaria gassânida desenvolveu-se no século VI d.C. e foi espiritualizada pelo cristianismo, um processo que a aproximou da versão cristã da cavalaria na Europa medieval. O compromisso gassânida com a cavalaria cristã, como um dos ideais que eles desenvolveram e tentaram cumprir, especialmente em suas guerras, tem sido até agora um capítulo desconhecido na história deste conceito. Professor Irfan Shahid, PhD. Sob a Casa Real de Ghassan, em status consultivo especial junto às Nações Unidas desde 2016, a Ordem convida homens e mulheres de pura intenção de todas as confissões religiosas a se juntarem a este grupo internacional responsável por diversos projetos humanitários e culturais em vários países do mundo. Temos duas categorias de cavaleiros e damas. Primeiro, as pessoas que alcançaram excelência em sua profissão ou no campo humanitário. Também pessoas que têm experiência de vida incríveis, tornando-as modelos. A segunda categoria são pessoas que querem fazer a diferença, as quais estão dispostas a contribuir e trabalhar nas iniciativas culturais e beneficentes. Esse serviço pode vir como uma doação, patrocínio, recrutamento, etc. Mas precisamos de pessoas dispostas e capazes de nos ajudar a causar um impacto poderoso no mundo. A Ordem é reconhecida por alguns dos principais líderes políticos e religiosos do Oriente Médio. E mesmo sendo interreligiosa, foi reconhecida por diferentes líderes cristãos. Em 2016, a Ordem foi erigida canonicamente na Igreja Católica Romana por Dom Roberto Francisco Ferreria Paz, da Diocese de Campos, no Rio de Janeiro, Brasil, reconhecendo a Ordem como uma organização canônica válida de acordo com as leis da Igreja Católica, como uma associação de cavalaria. A Ordem é também reconhecida por chefes de Estado como os presidentes do Líbano e da Albânia. Uma das nossas principais missões é a preservação das minorias cristãs no Oriente Médio. Criamos a iniciativa Uma Voz para os Cristãos. Na última década, visitei pessoalmente alguns dos principais líderes cristãos do mundo, conscientizando-os sobre o genocídio e êxodo em curso de cristãos do Oriente Médio, que culminará, se nada for feito, com o extermínio completo de todas as comunidades cristãs lá em menos de 3 décadas. Eu fiquei ciente da perseguição dos cristãos no Oriente Médio e... por volta de 2007, quando eu era presidente da Associação Internacional de Acadêmicos do Genocídio, e me pediram para ir ao Iraque. Fui convidado a ir ao Kurdistão e conhecer várias pessoas que já estavam em campos de refugiados, cristãos que haviam fugido de perseguição em vários lugares. E é claro, tudo isso foi antes mesmo do ISIS. Fiquei impressionado imediatamente que os cristãos já estavam sob severa perseguição. Ficou muito claro para mim. Este era um problema sério que ia ficar cada vez pior. E então nós realmente previmos que haveria um genocídio muito pior no Iraque, contra os cristãos e contra os Yazidis. E isso foi antes do ISIS existir. Bem, os cristãos do mundo árabe sempre foram uma minoria, embora os números tenham realmente começado a cair nos tempos contemporâneos. Como você sabe, hoje, infelizmente, a violência se tornou
uma realidade cotidiana e existencial no Oriente Médio. E agora, com toda essa situação acontecendo naqueles países, eu sinto que está se tornando mais apertado para esses cristãos que lá habitam, e eu acho que é por isso que os cristãos estão se dirigindo a países mais ocidentais, outros países como, por exemplo, vão para a Austrália, a América Latina, a América do Norte, Canadá, Europa. Em todos os sentidos da palavra, estamos profundamente enraizados aqui e nos tornamos parte integrante, inseparável, do Oriente Médio. Portanto, temos que ficar aqui, em respeito a todos os problemas, todos os desafios, de natureza diferente e escopo. Estamos determinados a ficar aqui. As tradicionais potências ocidentais, pró-cristãs, França, Áustria, Itália, todas as outras, essencialmente abandonaram os cristãos no mundo árabe. Isto não é algo que irá ouvir com muita frequência, porque as potências europeias em particular fingem que se preocupam com os cristãos. Mas não estamos num jardim de infância. Fingir não funciona quando a situação ficar crítica. Como diz a expressão, você não vai ter, como costumava nos séculos 17, 18 e 19. Mesmo nos tempos das cruzadas, quando você tinha o poder europeu enviando tropas para proteger e defender os cristãos nessa parte do mundo. Isso não vai acontecer hoje em dia, porque as potências ocidentais mudaram totalmente suas perspectivas estratégicas. Eles não olham mais para o mundo árabe como o lar do cristianismo. Eles olham para o mundo árabe como áreas financeiras e de recursos, das quais eles podem se beneficiar. Na Síria, nós temos um número muito grande de cristãos. E eles não eram perseguidos antes da guerra que está acontecendo na Síria. A Síria é um caso diferente. A Síria é realmente o coração do mundo árabe. Se você olhar para a história, se você ler a história do mundo árabe, você sabe que Damasco, uma das cidades mais antigas do planeta, é realmente o coração do mundo árabe. E antes de 1967, 30% da população da Síria era cristã. Imagine, há menos de 50 anos atrás, uma substancial parte dos cidadãos da Síria era realmente cristã. Na verdade, havia um primeiro-ministro da família Curry, que era cristão. E eles compartilhavam o poder e tinham posições muito importantes. E hoje, temos uma situação em que temos menos de 5% da população da Síria que permanece como população cristã. Ironicamente, por causa das revoltas de 2011. E cerca dos 6 milhões de refugiados sírios que deixaram o país, não apenas refugiados internos, mas refugiados estrangeiros. Cerca de 1 milhão dessas pessoas são cristãs. O futuro não parece ser bom. E espero que o que está acontecendo na Síria não seja duplicado no Líbano. Mas não estou muito otimista. O CEO da Fundação One Voice é Antoine Kalaidjian. A fundação foi criada como parte da iniciativa Uma Voz para os Cristãos, da Casa Real de Ghassan. O objetivo final da iniciativa Uma Voz para os Cristãos é a criação do Conselho Cristão do Oriente Médio, para representar fortemente todas as denominações de cristãos do Oriente Médio como um grande agente político e diplomático internacional. E o Observatório para centralizar toda a informação sobre cristãos perseguidos no Oriente Médio. A fonte do cristianismo está aqui, no Oriente Médio. Jesus Cristo nasceu aqui. Ele pregou aqui. Ele viveu aqui. Ele morreu aqui e ele ressuscitou aqui. Sem o cristianismo oriental, não haveria cristianismo ocidental. Creio que uma atividade de nível diplomático da fundação pode ter
os meios para trabalhar, para mudar a mentalidade dos líderes ocidentais. Estou muito emocionado e parabenizo o Sr. Kalaidian por seu maravilhoso trabalho. Mesmo durante a pandemia, ele foi capaz de organizar essa campanha incrível, doando 60 toneladas de leite especial para bebês, uma campanha de mais de $500 milhão, em parceria com a Caritas França e Caritas Líbano. Eu acho que a história e o lugar dos cristãos no Oriente Médio é algo que não é tão amplamente entendido ou tão bem entendido quanto deveria ser. Então, o fato de que o berço do cristianismo foi no Oriente Médio, o fato de que algumas das comunidades cristãs mais antigas no mundo estão nessa parte do mundo, os apóstolos pregaram lá, o cristianismo se espalhou muito nesse território e eu acho que nós precisamos fazer um trabalho melhor em explicar que esse é o caso e também que os cristãos em todo o mundo estão enfrentando dificuldades tremendas. Eram 1,5 milhão de cristãos no Iraque em 2003. Hoje, são menos de 250 mil. Isso mostra o quão urgente é esta situação. Não apenas o ISIS, é claro. Piora a situação fazendo do alvo os cristãos, yazidis, muçulmanos, xiitas e todas as outras pessoas com as quais eles discordavam. Mas os cristãos já estavam sendo perseguidos. E isso foi apenas um tipo adicional de perseguição. As pessoas não acreditam que a situação está assim tão ruim. Mas se nada significante for feito, em menos de 30 anos não teremos mais cristãos no Oriente Médio. Eles serão mortos ou migrarão para a Europa ou para as Américas. Eu acho que a perseguição aos cristãos é um dos assuntos mais urgentes dos nossos dias e eu acho que é muito possível que dentro do meu tempo de vida e com certeza do tempo de vida dos meus filhos, os cristãos possam ter quase desaparecido ou completamente desaparecido do Oriente Médio. E eu acho que muitos americanos, quando pensam sobre a perseguição de cristãos no Oriente Médio, eles só pensam nisso em termos de liberdade religiosa ou religião. E é claro que essa é a parte principal disso, mas os cristãos do Oriente Médio são os povos indígenas do Oriente Médio. E seja qual for a comunidade que estamos falando, sejam os maronitas do Líbano, os assírios do Iraque ou os coptas do Egito, essas pessoas são cristãs e enfrentam perseguição porque são cristãs. Mas essa perseguição assume um tom extra porque essas pessoas são indígenas. Elas estavam lá há milhares de anos, viviam não apenas como comunidades religiosas, mas também, em alguns casos, como comunidades étnicas. Estavam lá quando o Islã veio no século VII. Eu acho que é muito importante quando os americanos pensem na perseguição religiosa que eles também estejam pensando no elemento étnico, nacional e territorial. O que eu sei é que devemos defender fortemente os direitos humanos dos cristãos e de todas as pessoas no Oriente Médio e em todo o mundo. Está mais do que na hora de acabar com o genocídio. É a negação definitiva do que Jesus Cristo nos ensinou. Jesus Cristo nos ensinou que só temos uma raça, a raça humana. Somos todos irmãos e irmãs, somos todos filhos de Deus. Eu acho que as pessoas que trabalham na questão da perseguição cristã às vezes são um pouco imediatistas e às vezes até mesquinhos. Há muito trabalho que foi feito no nível humanitário e tem tido trabalhos voltados para vítimas do Estado Islâmico, para a reconstrução de casas e igrejas e tudo isso é muito importante, mas eu percebo que muitas vezes na discussão falta qualquer tipo de estratégia e qualquer tipo de discussão a longo prazo sobre como realmente integrar essas pessoas como cidadãos iguais em suas sociedades. Eu acho que as soluções para os cristãos do Oriente Médio são diferentes, dependendo de onde estão, e há muitas maneiras de imaginar um futuro para os cristãos no Oriente Médio, mas eu tenho certeza de que o que a gente faz agora não é o suficiente. Você vê como pode trazer um pequeno grupo de pessoas, provavelmente representando as comunidades cristãs aqui, e como se pode capacitar este grupo para apresentar, para compartilhar as preocupações cristãs, particularmente dentro da estrutura das Nações Unidas. Como acabamos, claro, quero dizer, isso é muito importante. Precisamos, na medida do possível, compartilhar nossas preocupações, nossa expectativa, com as sociedades ocidentais, com a ONU
e organizações internacionais. A Fundação Príncipe Garius, presidente Dr. Michael Hessman, autor de best-sellers com mais de 40 livros publicados, de acordo com HuffPost, um dos mais importantes historiadores religiosos do mundo, acreditado como jornalista pela assessoria de imprensa da Santa Sé. É um dos poucos historiadores acadêmicos que tiveram acesso dos arquivos secretos do Vaticano. A Fundação do Príncipe Garius foi fundada em 2016 e é reconhecida como uma organização sem fins lucrativos na Alemanha. Seu objetivo é apoiar os cristãos no Oriente Médio para cuidar, educar e treinar órfãos cristãos de guerra, apoiar cristãos perseguidos e deslocados e a preservação e promoção da cultura do cristianismo oriental de todas as denominações. A Fundação do Príncipe Garius na Alemanha foi fundada em 2016, quando nós soubemos de uma situação de emergência do cristianismo no Oriente Médio. E encontramos muitas pessoas muito influentes que queriam ajudar e que também se envolveram. Sua Alteza Real Príncipe Garius foi convidado a Berlim para uma conferência de alto nível sobre o cristianismo no Oriente Médio e sobre liberdade religiosa. Ele foi recebido por alguns dos principais chefes da administração da Merkel, incluindo o presidente do parlamento alemão e incluindo o chefe da CDU, Volker Kauder. Esse era o partido do governo da senhora Merkel na época. E, assim, dessa forma, nós abrimos o caminho, por assim dizer, para que alguma ajuda, alguma iniciativa e alguma solidariedade para os cristãos do Oriente Médio. E, de fato, com a fundação, fomos capazes de ajudar refugiados cristãos que vieram para a Alemanha, como você deve saber. Cerca de 2,5 milhões de refugiados vieram para a Alemanha apenas entre 1980, 2015 e 2019. E nós também estamos trabalhando em conjunto com o bispo da Igreja Ortodoxa, o bispo Anba, Damian Anba. Foi um convento no centro da Alemanha e ele ajudou refugiados cristãos na Síria, no Iraque e no Egito. E nesse projeto nós pudemos apoiar a construção de uma igreja e um campo de refugiados ajudada pela Fundação Príncipe Garius, que recebeu a atenção da mídia nacional na época. De fato, com o propósito de angariar fundos, não apenas organizou um jantar beneficente em um lugar perto de Düsseldorf, e teve uma participação muito proeminente, incluindo representantes da Igreja Ortodoxa Copta e da Igreja Ortodoxa Síria. Nós também organizamos um concerto de caridade com o famoso cantor assírio-ortodoxo sírio no Vaticano, na Igreja do Cemitério Teutônico, que já está lá há 1.200 anos. Há 1.200 anos, quando o enclave alemão esteve no Vaticano. E esse é um cemitério para peregrinos alemães, mas também tem a igreja e o centro cultural, por assim dizer. E lá estivemos com Sara, uma maravilhosa cantora síria. Tivemos um belo concerto que foi visitado por vários embaixadores e também por vários membros da Cúria Romana.
No futuro queremos apoiar o cristianismo, especialmente no Líbano. E graças a Deus a situação na Síria se acalma, uma vez que grupos terroristas como o Estado Islâmico, Al-Nusra e o FSA não estão mais tão influentes nesses lugares. Já estão sendo quase derrotados, apenas atuando perto da fronteira turca. Mas o Líbano está numa situação bastante ruim, tanto politicamente quanto por causa dos refugiados que foram para lá. Então é por isso que, no futuro, nós vamos concentrar todas as nossas atividades lá no Líbano. Acredito piamente que se existisse um remédio mágico que poderia curar todos os problemas do mundo, seria a educação. Agora estamos executando o curso online de Monarquia e Geopolítica no Brasil, mas temos projetos de educação à distância para o Oriente Médio para evitar a radicalização de adolescentes. Se combatemos apenas os sintomas do terrorismo, não há como vencer essa guerra. Dei uma palestra em 2018 em Beirute para diplomatas de 13 países. Nessa palestra eu provei que o custo de combater o problema, e dessa forma que eles estão fazendo, é ineficaz e caro. Com o crescimento do fundamentalismo muçulmano, nós, comunidades cristãs, eu diria que todas as comunidades são, de uma forma ou de outra, em maior ou menor escala, afetadas por esse crescente fundamentalismo muçulmano. Este é um mal comum no mundo hoje, não apenas no Oriente Médio, mas é um mal global. Portanto, devemos unir nossas forças, os estados, nações, religiões, organizações, a própria sociedade, para combater, para erradicar este mal na vida das sociedades. Portanto, este problema de violência, radicalismo religioso, não é um mal relacionado apenas ao Oriente Médio, mas é um mal global. E, portanto, precisamos enfrentar esse mal globalmente. Quando o Islã surgiu por volta de 1400 e alguns anos atrás, muitas das comunidades cristãs tiveram uma relação muito importante com o profeta Maomé e conseguiram assegurar decretos religiosos do profeta para aceitar as populações cristãs. E um detalhe menor, mas muito significativo. Como o cristianismo era a religião dominante na região e como o Islã começou a se expandir durante os primeiros 100 ou mais anos da Hijra, que é cerca de 620 ou mais, de 620 a 720. A maioria dos muçulmanos não tinha casas de culto, e eles realmente cultuavam dentro de igrejas, incluindo em Jerusalém. Infelizmente, as pessoas esquecem esses detalhes e se concentram no período mais contemporâneo, onde de fato as populações cristã e muçulmana eram muito antagônicas. Você tem o islamismo, porém você não ouve falar do cristianismo. Eles não conhecem os cristãos e também há alguns cristãos em alguns lugares que não conhecem o islamismo. Você não pode amar pessoas que não conhece e por isso devemos trabalhar nas escolas e também nas universidades para educar a geração mais jovem para poder dialogar e entender as diferenças. O presidente da Academia Real Gassânida de Artes e Ciências, professor Dr. Thomas T. Marcher, atual secretário-geral da UEA, World Evangelical Alliance, a segunda maior organização cristã do mundo, com 600 milhões de seguidores em todo o planeta. Considerado um dos principais estudiosos do diálogo interreligioso do globo, tem mais de 100 livros publicados. A Academia Real Gassânida de Artes e Ciências é uma instituição acadêmica de alto nível sediada em Bonn, na Alemanha, e com representação no Líbano, Jordânia, Brasil, Estados Unidos e Canadá. Seu objetivo é reunir aclamados acadêmicos e artistas de todo o mundo
para promover a cultura em todas as suas manifestações e expressões. Outro objetivo principal é levar a educação aos países pobres, principalmente no Oriente Médio. Acho que um dos maiores problemas hoje é a divisão. Não pensamos mais racionalmente para chegar a uma opinião. Tornou-se uma reação emocional de amor ou ódio, dependendo de qual lado do espectro que você está. Se você é de direita e a esquerda diz algo, não importa o quão verdadeiro possa ser, você simplesmente rejeita, e vice-versa. Não temos que necessariamente implementar um regime monárquico para lucrar com isso. Em uma monarquia, o soberano não pode ter um lado. Ele governa para a direita, esquerda e centro, para as minorias e para a maioria. E ele ou ela tem de ser justo e representar todos os grupos. Infelizmente, as pessoas não entendem a realeza. Realeza significa serviço. O soberano é o servo supremo. A Casa Real de Ghassan e suas organizações irmãs estão cumprindo o legado milenar de liderança, preservação da cultura gassânida e princípios de cavalaria, diálogo interreligioso e a proteção de minorias étnicas e religiosas em todo o mundo. Esse é o legado real gassânida. E é isso que estamos fazendo com as minhas duas famílias. A minha família de sangue, com os meus primos no Líbano, e a minha família do coração, que são todos os colaboradores, voluntários, cavaleiros e damas. Nas palavras de Sir Isaac Newton, se eu vi mais longe, foi por estar sobre os ombros de gigantes. E se chegamos a algum lugar, e se chegarmos a algum lugar no futuro, é porque não apenas estamos de pé sobre os ombros dos gigantes que foram os imperadores, reis, príncipes e sheiks de Ghassan, a minha família de sangue, mas também todos aqueles gigantes da minha família do coração, que hoje fazem a dinastia de Ghassan ser grande mais uma vez, não apenas governando um território, mas sendo relevante em todo o mundo. E você sabe que são necessárias centenas, são necessárias milhares de pessoas para fazer a vontade de Deus. Em 1988, fui convocado pelo Movimento de Independência da Ucrânia para ser um consultor jurídico. E então, comecei a ir para a Ucrânia durante o movimento de independência. E, é claro, os movimentos de independência da Polônia e da Ucrânia foram o fim da União Soviética. Foi quando a União Soviética realmente caiu. Andando novamente na Kreshchatyk, que é uma grande e linda rua no meio de Kiev, e foi na época em que todas as castanheiras estavam florescendo, que eu encontrei uma das igrejas ortodoxas e uma senhorinha que devia ter 1 metro de altura. Uma senhora bem baixinha. Ela me puxou para baixo e disse: "Vivilvin!" E é claro que eu não entendi de primeira. Então ela me puxou de novo e disse: "Vivilvin, nós vamos vencer." E ela continuou: "Porque é o trabalho de Deus." Porque é o trabalho de Deus. E é isso que eu acredito. Se você quiser fazer a diferença e fazer parte de nossos projetos e iniciativas, por favor, entre em contato conosco em www.royalghassan.org. A Casa Real de Ghassan é uma organização de caridade nos Estados Unidos da América e, portanto, sua doação é dedutível de impostos sob o Código da Receita Federal Americana.